estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. E como sempre a professora Viviane fala, cobre o nariz e a boca, certo? Lave sempre suas mãos e procure aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E por falar em materiais, vamos ver os materiais que nós vamos precisar hoje? Caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, tesoura, cola, fotos suas, mas se você não tiver, você pode desenhar, certo? E revista, a mesma coisa, se você não tiver revista, pode usar encartes de jornais, o que você tiver aí para recortar, mas não tem? Use o desenho. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Vamos começar fazendo a revisão da aula passada, que nós falamos dos diferentes modos de morar. Nós primeiro estudamos por que necessitamos de moradia. Lembram disso? Nós vimos que as moradias nos trazem abrigo e proteção. Proteção contra o quê? Os eventos da natureza, como o frio, a chuva, o vento e até o calor. E se a gente for pensar um pouquinho mais nessa época de isolamento social devido à pandemia de coronavírus, a nossa casa é o lugar mais seguro. E daí, a segunda pergunta ali, como são as moradias onde você mora? Quem mora nelas? Para a gente observar tanto a nossa moradia como as que tem na rua que a gente mora. São iguais? São diferentes? E você conhece quem mora nelas? Os nossos vizinhos? E a terceira, você sabe quais materiais foram utilizados para construir as moradias da sua casa? E daí, nós vimos os materiais utilizados para construir as casas da sua rua. Mas não só da sua rua, vimos outros bem diferentes. Vamos recordar? Por exemplo, ali a casa de alvenaria. Lembra do que ela é construída? Tem um nome diferente, mas é um material fácil, que é construída de tijolo, pedra, blocos de materiais como concreto, vidro, certo? Podendo ou não ser usado cimento e argamassas.
E também eu falei dos ferros, né? Também é bem importante nessa construção para manter a casa em pé. A casa de madeira, essa é facinho, né? Casa de madeira é feita de madeira, mas temos que lembrar que não é qualquer madeira, que a madeira precisa de um tratamento para que ela tenha uma durabilidade maior. E a casa de pau a pique, também a gente chama de casa de taipa. Lembram disso? Ela é feita do entrelaçamento de madeiras de bambu que são fixadas no solo e no meio desses entrelaçamentos são colocados barro, argila, numa mistura ali que sustente a casa, que faça as paredes da casa, certo? Falamos também dos grupos indígenas, que eles têm diferentes maneiras de conceber e construir a casa. Cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde eles vivem. A casa faz parte da cultura de um povo e ela é construída com os materiais que encontram na natureza, como troncos, palhas, folhas de palmeira, certo? Falamos também dos barracos, que são casas simples, com instalações precárias. E falamos das palafitas, que são moradias construídas sobre as águas. Que tipo de água? Rios, lagos, lagoas. Tem uma estaca de madeira para ficarem altas e evitarem a entrada da água. Essas casas são construídas em bairros populares que muitas vezes não possuem o serviço público essencial, como água tratada, eletricidade, coleta de lixo, entre outros. E também falamos da casa própria e a casa alugada. Lembram disso? Casa própria é aquela que a pessoa que mora é dona da casa. E a casa alugada é a casa que o morador paga um valor ao dono da casa para poder viver nela. E também falamos dos conjuntos habitacionais, que é uma ideia para ajudar a solucionar a falta de moradia no Brasil e no mundo, que existe em outros lugares do mundo também. É uma habitação que tem um preço mais popular, com um custo menor para que cada pessoa possa adquirir sua casa própria, certo? Então tudo isso nós vimos na aula passada. Agora vamos ver o que vamos aprender hoje? E a Vivi veio falar qual vai ser o número da aula e o tema. Nós estamos na aula 11 e o nosso tema: o seu passado, de outras crianças e da professora, certo? Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 11, História, e o tema: o seu passado, de outras crianças e da professora. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E agora nós vamos começar observando essas fotos. Olhem bem essas crianças. Me fale se elas têm algo em comum. O que é comum? O que é semelhante? O que é igual? Ou será que elas têm diferenças? O que vocês acham? Olhem bem todas as fotos. Olharam? Agora a Vivi vai fazer algumas perguntas. O que as fotos têm de semelhante? Vou falar o que eu achei, certo? Das fotos que nós vimos, o que é semelhante, ou seja, o que é igual, o que é comum, é primeiro que todas são crianças, mas não são crianças da mesma idade. Umas são maiores, outras menores, tem até bebê e tem criança do tamanho de você ou até maior que você. Vamos continuar? E a Vivi perguntou de novo, o que mais que tem de semelhantes? Se a gente perceber algumas características físicas, não só as crianças da foto têm, mas todos os seres humanos, independente se são bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Todo mundo tem, tipo, cabeça, orelhas, olhos, nariz, boca, língua, os pés, mãos, braços, pernas, cabelo. Então, tem algumas características físicas que são semelhantes também. E agora a Vivi quer saber o que tem de diferente. É claro que dentro das características físicas tem algumas diferenças, como a cor da pele, a cor do cabelo e até mesmo o comprimento deles, se eles são curtos, compridos, se são lisos, ondulados, cacheados ou até mesmo se você usa penteado ou solto. Também a cor dos olhos são diferentes, mas tem uma característica também. Tem pessoas que usam óculos e outras não, certo? As características físicas são qualidades que possibilitam identificar ou reconhecer alguém. Uma pessoa, de acordo com as suas características físicas, diferencia da outra, certo? As características físicas são as qualidades exteriores do ser humano. Mas a Vivi quer saber mais. Tem mais diferenças? Se a gente observar bem as fotos, tem um modo de vestir, porque cada um gosta de um estilo de roupa. Diferentes modos de agir, porque cada pessoa gosta de coisas diferentes. Até o modo de sentir emoção. Temos sentimentos diferentes. Na imagem, lá das fotos, tem hora que aparece rindo, felizes ou até sério. Tudo isso torna as pessoas diferentes. Mas a Vivi tem um recadinho. Essas semelhanças e diferenças me lembraram de um livro escrito por Tatiana Belink, que se chama Diversidade. A Tatiana Belink, tá ali a foto dela, foi uma escritora de literatura infanto-juvenil, roteirista, tradutora de obras russas. Ô, professora, obras russas? Sim, porque ela nasceu em São Petersburgo, que fica na Rússia. Só que ela nasceu lá no dia 18 de março de 1919. E naquela região, naquela época, estava acontecendo uma guerra civil na então União Soviética. E ela veio fugida para o Brasil com a sua família. Em 1929, então ela tinha só 10 anos e acabou morando em São Paulo. Lá em São Paulo, ela começou a estudar e daí se apaixonou pela escrita. Escreveu peças de teatro,
muitos livros, traduziu muitos livros e hoje ela tem, 250 títulos de literatura infanto-juvenis publicados, certo? E como eu falei, ela traduziu vários livros russos para o português. Mas agora vamos ler uma parte desse livro chamado Diversidade? De pele clara, de pele escura, um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é menino, outro é menina. Pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano bem diferente. Assim, assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho, ai, como é chato. Imagine aí, se todos nós fôssemos iguais. Acho que esse mundo não teria muita graça, né? Todo mundo parecido do mesmo jeito, da mesma maneira. Não seria legal. Nós precisamos reconhecer as nossas semelhanças, mas também as diferenças. O mais importante é o respeito. E a Vivi tem um recadinho importante sobre isso. Não são as nossas diferenças ou semelhanças que nos tornam melhores que os outros. A soma de todos nós que faz o mundo melhor. Esse recadinho também tem nesse livro Diversidade, né? Todos nós, com as nossas semelhanças, com as nossas diferenças, se a gente utiliza o respeito, nós contribuímos para um mundo melhor. E voltando lá nas fotos, essas crianças então são todas semelhantes e também diferentes, mas todas são importantes. Você também é muito importante. Cada criança com a sua maneira de ser, de agir, é importante. E cada criança tem uma história diferente. E olhem bem nessas fotos. Tem uma criança ali que já passou por várias etapas de vida. Ela já foi bebê, ela já foi criança, maior, igual, ou menor que você, certo? Mas ela também já foi adolescente, já foi jovem e já foi não, ela ainda é adulta. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Da criança chamada Viviane. Opa, sou eu! E você olhando essas fotos, você sabe reconhecer qual dessas fotos é a minha? Como eu era quando era criança? Observe bem lá. Ó, é essa daí. Então aí aparece uma foto de quando eu era criança. E quando eu era criança, tem muitas coisas que eu me lembro, mas tem outras que eu não lembro porque eu era muito pequena. Eu tive que perguntar para minha mãe, ela me contou um pouco sobre mim. E eu queria contar para vocês algumas coisas que aconteceu na minha vida quando eu era criança. Essas fotos, então, são minhas, quando eu era bebê. Eu não lembro muita coisa, mas sabe o que minha mãe me contou? Que eu era um bebê bem agitado, que eu não gostava de colo e nem de dormir. Eu brigava para dormir. Que eu aprendi a engatinhar e a andar
muito cedo e muito rápido, que eu vivia correndo pela casa e que também eu gostava muito de música e de dançar. Mas se pensar hoje em dia, eu também gosto disso. Mas também ela me contou uma coisa, que eu era uma criança muito prestativa. Desde pequena eu queria ajudá-la. E até se a gente olhar nessa foto, a última ali, aparece eu ajudando ela a estender roupas do varal. Não alcançava o varal, mas eu pegava a roupa e entregava para ela e ela que estendia, certo? Naquela época, quando eu era criança, não tinha nem celular e nem os brinquedos que tem hoje em dia, certo? E eu, sabe que eu gostava de brincar? Na natureza. Um dos meus passeios preferidos era para o sítio, que fica ali em Quitandinha, numa localidade chamada Rio da Várzea. Lá moravam meus parentes. Então, quando eu ia para lá, eu podia subir em árvores, brincar, né, dentro do rio, tomando banho de rio e brincar com os animais que eu adorava. Ali aparece com um cabritinho, mas sempre andava a cavalo ou estava cuidando dos bezerros, dando comida para as galinhas, gostava muito disso. Outro lugar que eu adorava era ir para a praia. Gostava de brincar no mar, mas principalmente na areia. Fazendo o quê? Castelo de areia. E também gostava de fazer caminhos onde eu brincava com os meus carrinhos, certo? Mas tinha uma coisa que a gente gostava de fazer na praia. A gente gostava de sair para passear com a família na beira do mar. E muitas vezes a gente saía com um baldinho para catar as conchinhas. E sabe o que eu gostava também? Procurar animais marinhos. Às vezes o mar traz alguns animais como estrela do mar, bolacha do mar, caranguejos, siris, peixes. Então eu adorava ver esse tipo de animais, certo? E ali tem uma foto que me traz muitas recordações, muitas lembranças, que é aquela foto ali do meio, certo? Nessa foto aparece eu, meu irmão Aurélio e meus avós, né, o seu Jorge e a dona Nilda, que sempre saíam andar conosco. E meus avós, eu já falei um pouquinho deles em outras aulas, né? Eles já faleceram. E essas fotos, além disso, as memórias que eu tenho desse tempo, para mim são lembranças bem maravilhosas. Uma das coisas que eu lembro quando eu era criança, um pouquinho maiorzinha, era do Guto. Guto, professor. Guto, ele aparece ali na primeira foto. Era meu animalzinho de estimação. Eu nunca tive gato e nem cachorro, porque minha mãe não gostava e não deixava a gente ter em casa, certo? Mas o Guto chegou de uma maneira assim meio triste para nós. Um caminhoneiro trouxe ele até dentro de uma caixa. Ele estava bastante machucado. E eu acho que a minha mãe ficou com pena e resolveu deixar em casa. E a gente cuidou dele por um tempo. Todo mundo achava que ele ia morrer, mas não. Ele se fortaleceu. Começou a criar penas, começou a ficar mais fortinhos, né? E a gente acabou se apegando muito ao Guto. O Guto, ele vivia solto. Tinha gaiola até onde que ele dormia, tudo, mas na maioria do tempo ele ficava solto. E não pense que ele gostava de voar, ficar lá fora. Ele gostava mais de ficar dentro de casa. E ele brincava com a gente, tudo. Voava, mas sempre estava pertinho, ou de mim ou do meu irmão. Ele até aprendeu a me chamar. Ele me chamava de Vive e gritava, Vive! Eu ia lá correndo atender ele, certo? E ele ficou muito tempo com a nossa família. Quando eu era adolescente, né, tava terminando meu ensino médico, que naquela época se chamava segundo grau, ele já estava bem velhinho. E ele veio a falecer, né? Foi uma coisa que me marcou muito e me deixou muito triste. E também tem uma foto ali de um momento bem feliz. Adoro andar de bicicleta. E a gente saía andar de bicicleta por vários lugares da região. Eu, a minha mãe e meu irmão. A gente conhecia tudo de bicicleta, né? Saíamos sempre juntos. Então ali tem uma foto desse momento que era um momento muito feliz para mim, certo?
E agora eu quero saber de você, porque eu já contei várias coisas de quando eu era criança. Quando eu era criança, e tem também coisas de quando eu era adolescente, jovem, adulto, mas isso são outras histórias que ficam para outra aula. Eu quero que você faça as seguintes atividades. Desenhe ou cole fotos que mostrem um pouco da sua história. 2. Desenhe ou escreva uma memória do seu passado, certo? Então, as imagens que nós vimos foram coisas que aconteceram na minha vida, que faz parte do meu passado quando eu era criança. Agora é a sua vez de falar um pouquinho das coisas que aconteceram da sua vida, do seu passado, certo? Mostrar um pouquinho da sua história. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Já terminou de contar um pouquinho da sua história através da escrita, do desenho ou da colagem de foto? Se você não terminou agora, você pode terminar depois. E a Vivi tem algumas dúvidas ali. Como será que são as crianças em outros países? Quais semelhanças e diferenças delas com outras crianças? Vamos descobrir? O que você acha? São semelhantes ou diferentes? Quais as memórias que elas têm e que gostam de contar? Do que elas gostam, como elas vivem? Sabe como que a gente vai descobrir? Com esse livro aqui, ó. Criança como Você, uma emocionante celebração da infância no mundo. Então, para descobrir um pouquinho da vida de outras crianças em outros países, nós iremos ler um pouquinho desse livro. É claro que não vamos ler tudo, mas vamos ler algumas partes. Esse livro traz uma viagem por diferentes culturas, mostrando o cotidiano das crianças dos mais variados países. Mas nós vamos conhecer primeiro uma história de uma criança aqui no Brasil. Mas pense, o Brasil é muito grande. Será que aqui, nós que vivemos no Sul, é igual do resto do país? Vamos conhecer? Vamos conhecer a história de Celina. Ela é a menina maior que tem na foto, na imagem. Está junto com suas irmãs. Ela mora com seus pais e mais 4 irmãos. Ela tem 9 anos e mora no Pará, um estado do norte do Brasil. Ela mora na aldeia indígena São Pedro. Seu pai é o chefe da aldeia. A família vive da terra, plantam a maioria dos alimentos que come. O que sobra, eles vendem. O pai e o irmão também pescam no rio. Às vezes caçam jacaré para comer. Onde ela mora é muito quente. Na casa de Celina, ela dorme em uma rede. Ela fala português, mas na escola, além das aulas como vocês têm, ela também tem aula para aprender a língua indígena Tembé. Ela gosta de viver perto do rio, adora a floresta e fica triste quando derrubam ou queimam as árvores. Na sua aldeia existe a tradição de pintar o corpo. Por isso, utilizam tintas feitas de sementes chamada urucum. Em sua aldeia não tem nem luz elétrica e nem água tratada. Utilizam a luz natural e tomam banho no rio. Seu animal de estimação é um cachorrinho chamado Tuíque. Olhe, mesmo estando no Brasil, quanta diferença da vida dela com a nossa. Mas vamos conhecer de mais uma pessoa, mais uma criança, só que essa não mora no Brasil. Carlos Pino tem 9 anos e mora no Novo México, nos Estados Unidos. Ele é um indígena Acoma. Sua aldeia fica em um deserto. Em sua aldeia já tem luz elétrica e água tratada.
Ele mora com a mãe e mais 3 irmãos. Seu pai trabalha longe e vem para casa somente nos fins de semana. Ele estuda em uma escola e adora as aulas de ciências, mas também aprender inglês e o idioma de sua aldeia, que se chama idioma Keresan. Gosta de comer pão frito com carne apimentada e pão doce. E ele adora jogar videogame. Também tem um cachorrinho de estimação que se chama Holly. Que interessante, né? E que diferença da vida dele com a vida da Celina. Vamos ver mais um? Agora nós vamos conhecer a história de Gabriel. Gabriel Brink tem 9 anos e mora no Alasca, nos Estados Unidos. É um dos lugares mais frios do planeta Terra. Gabriel é um esquimó, como chamam quem vive em lugares frios. Ele mora com os pais e mais uma irmãzinha, mas logo a família vai aumentar, porque sua mãe está grávida. Ele não sabe ainda se vai ser um menino ou uma menina. Seu brinquedo preferido é um carrinho, mas ele também gosta de jogar beisebol e comer pizza. Na escola aprende inglês e a língua dos esquimós. O pai de Daniel caça e pesca para eles comerem. Ele gosta de carne de alce e de pato. Ele gosta de brincar na neve fazendo bonecos de neve. Também anda de trenó puxado por cães. Quando crescer, o Gabriel quer ser policial. Bem diferente a vida dele. E eu fiquei imaginando, que gosto será que tem carne de alce, de pato? E como será que é construir um boneco de neve? Eu já vi neve, mas de pouquinho, não dava para fazer um boneco. Deve ser bem emocionante. Vamos ver de mais uma criança? E agora nós vamos falar da Mônica. Mônica tem 8 anos. Ela mora em Budapeste, a capital da Hungria, na Europa Central. Mora com os pais e uma irmã. E na casa dela, todo mundo toca algum instrumento musical. Mônica está aprendendo flauta. Na escola, Mônica gosta de ler e de matemática. A refeição que mais gosta é o café da manhã. Gosta de tomar achocolatado e comer crepe de chocolate. Também come o goulash, que é um ensopado de carne, legumes e pimenta. E ela tem um periquitinho que se chama Hobby. Bem interessante também, que legal! Ela está buscando aprender um instrumento e todo mundo da família também toca o instrumento. Bem legal, certo? E vamos conhecer a história de Bakang. Bakang Galankaflaf. Nossa, que nome diferente, né? Ela tem 8 anos. Ela mora com sua família em uma aldeia Tishabong, em Botsuana, no sul da África. Lá, os dias são bem quentes, secos e poeirentos, e a noite é bem fria. Ela adora ir para a escola. Lá encontra todos os seus amigos. A comida lá é bastante escassa, pois, por ser deserto, nasce poucas plantas e a família compra tudo que consome. Ela adora comer arroz com carne e angu de fubá. Ela gosta de usar seu cabelo bem curtinho e de andar descalça. E daí conhecemos a história de várias crianças em vários lugares aqui do planeta Terra, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade. Recorte de revista diferentes figuras de crianças e faça uma colagem. Lembrando que se você não tem revista, encartes de mercado, de lojas, de jornal, você pode desenhar. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já fez a sua colagem? Se não terminou agora, pode terminar depois. E quantas coisas aprendemos sobre a história das crianças, vendo suas diferenças ou suas semelhanças. Vocês viram até um pouquinho da minha história. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!